Olá, pastor, líder da igreja que vai realizar uma trans. Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo, que agora é o nosso 9º vídeo sobre como realizar a operação Jesus Transforma. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a estratégia da abordagem direta da evangelização pessoal que acontece no contexto da trans. Nós já vimos que evangelizar é, por essência, comunicar o evangelho. Então, apesar de desenvolvermos também a questão do relacionamento discipulador e enfatizarmos a importância desse convívio que faz discípulos, nós não podemos nos esquecer que a comunicação do evangelho é igualmente importante. Evangelização discipuladora é evangelizar, ou seja, comunicar e também se relacionar. Uma hora ou outra teremos que comunicar o evangelho. Por exemplo, no caminho do discipulado, nós temos ali a proposta de, em determinado momento, convidarmos a pessoa sobre quem estivermos orando para um encontro em que vamos evangelizá-la, comunicar o evangelho com ela. E como fazer isso? Como apresentar o evangelho para a pessoa por quem estivermos orando? É isso que nós estamos vendo aqui nesse nosso 9º vídeo sobre a abordagem direta. Também relembrando no acróstico Raízes, o ensino do evangelho é um dos elementos importantes aí do relacionamento discipulador. Nós precisamos ensinar o evangelho, levar a pessoa a entendê-lo para que responda positivamente ao convite de Deus para o arrependimento e a fé em seu Filho Jesus. Também em Marcos 16:15, que é a grande comissão do ponto de vista do evangelista Marcos, está escrito lá, palavras do Senhor Jesus, ide, pregai o evangelho. Então, uma hora ou outra, nós temos que pregar o evangelho. Como Jesus também disse em Lucas 24:47, que em seu nome se deveria pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Nós trabalhamos com abordagem direta por 2 motivos. O primeiro é porque ela, como o nome já diz, é direta. Muitas pessoas estão abertas a ouvir o evangelho. Em 2012, nós fizemos uma estatística na Megatrans e 88% das pessoas em todo o Brasil, de um universo de 215 mil pessoas que foram abordadas e contabilizadas nessa estatística, disseram sim, eu ouviria o evangelho em alguns minutos. Muitas pessoas estão acessíveis, elas só têm dúvidas se você realmente vai transmitir uma mensagem de Deus ou não. Daí a importância do relacionamento discipulador. Também os nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas que já conhecemos, possivelmente estão abertas a uma conversa sobre o evangelho, se apenas perguntadas se nos dariam atenção. Então, buscamos não perder tempo com rodeios desnecessários. Talvez se chegássemos com alguma outra estratégia durante 2 ou 3 minutos para então falarmos sobre o evangelho, nós perderíamos aquele tempo, o primeiro tempo mais importante da atenção das pessoas que queremos alcançar. Então, cremos que a abordagem pode ser mais direta. É claro que isso vai depender do contexto e da receptividade das pessoas, mas, de um modo geral, as pessoas estão receptivas a uma conversa sobre o evangelho. Segundo, ela é dialogal, porque ela permite discernir os pressupostos das pessoas e também desafiá-los. A ideia de um diálogo, em vez de uma simples apresentação, ela vai viabilizar que você conheça mais do que a pessoa pensa e possa, assim, aplicar a evangelização nos pontos em que a pessoa travou na sua caminhada de entendimento do evangelho, na sua caminhada de relacionamento com Deus. Então, as pessoas estão em diferentes estágios nessa compreensão do evangelho. Às vezes nós queremos pregar da mesma maneira para todas as pessoas, mas se nós dialogarmos com elas, se nós conversarmos com elas, nós vamos perceber que cada pessoa está num estágio diferente de compreensão do evangelho. O diálogo vai permitir que você não só tenha discernimento disso, como você desafia a pessoa naquilo que ela precisa ouvir naquele momento. A abordagem direta, ela tem 3 princípios, que falam sobre a questão do arrependimento. Primeiro, não há salvação sem arrependimento. Segundo, não há arrependimento sem convicção de pecado. E terceiro, não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. Esses são princípios teológicos que fundamentam a evangelização pessoal e a abordagem direta. Não há salvação sem arrependimento.
é um princípio teológico basilar nosso, da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que a salvação se processa mediante arrependimento e fé. Então, o arrependimento é uma figura muito necessária na proclamação do Evangelho. Jesus começou pregando assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, como diz lá em Mateus, né? Também Jesus disse que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse texto é interessante porque ele diz no versículo anterior que o são não precisa de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, parece que Jesus trata o arrependimento como sendo a solução para uma doença em que as pessoas estavam acometidas em seu tempo, e também até os dias de hoje. Elas precisam se arrepender para que sejam salvas. Também em Lucas, Jesus traz um ensinamento sobre um fato que havia acontecido naqueles dias, que algumas pessoas morreram no desabamento de uma torre, e Jesus questiona as pessoas que se julgavam superiores àquelas que haviam morrido naquele desastre, perguntando: vocês acham que aquelas pessoas eram mais culpadas do que vocês? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós, de igual modo, perecereis. Também nós vemos ali que Jesus critica algumas cidades onde ele havia realizado milagres por não terem se arrependido. Ou seja, Jesus tinha uma expectativa de que os seus milagres conduziriam pessoas ao arrependimento e à fé nele. Então, o arrependimento é um tema importantíssimo no ministério de Jesus. Também na pregação apostólica, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, não existe perdão de pecados sem arrependimento. A pregação apostólica enfatizava isso. Também Paulo, em 1 Coríntios, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento é para a salvação. Podemos perceber, então, que não há salvação sem arrependimento. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena historinha sobre os perigos do evangelismo moderno. Você imagine que existam pessoas viajando em um avião. Eu sempre uso essa ilustração quando estou treinando abordagem direta, quando chega nesse ponto do treinamento, para exemplificar o perigo do evangelismo moderno. O evangelismo moderno é aquele que promete uma melhoria de vida para atrair pessoas a Cristo. A isca para levar alguém até Jesus é a promessa de que a vida vai se tornar melhor. É claro que Jesus ele pode providenciar paz, amor, são frutos do Espírito na nossa vida, mas nós não vemos isso como um padrão evangelístico no Novo Testamento. Não podemos excluir o princípio do arrependimento para a salvação de pessoas. Então eu queria que você imaginasse, nesse momento, esse exemplo que eu vou dar, e quando você ministrar esse treinamento na sua igreja, que você use esse exemplo também. Imagina pessoas dentro do avião que estão viajando, e o comissário de bordo, no caso eu, sou encarregado de dizer para essas pessoas uma mensagem que veio da cabine, que era que esse avião iria cair e todo mundo que estivesse dentro dele iria morrer. Uma mensagem terrível que eu precisaria passar para os passageiros. E na tentativa de tornar essa mensagem menos ofensiva e menos dramática, eu optei por uma outra pregação, uma outra mensagem. Afinal de contas, o que eu queria era que os passageiros colocassem um paraquedas que estava debaixo dos assentos daquele avião. Então, nessa parte agora eu pego geralmente uma mochila, coloco nas costas e faço a dinâmica junto com os participantes do treinamento. Eu começo a caminhar entre eles com a mochila nas costas e digo o seguinte: meu objetivo é fazer com que as pessoas coloquem o paraquedas, porque afinal de contas o avião vai cair, mas em determinado momento do voo a porta vai se abrir e eles vão poder saltar do avião salvando suas vidas. Não poderão saltar, obviamente, sem o paraquedas. Aí eu começo a perguntar às pessoas, né? Vocês já viajaram de avião? E vamos fazer aqui então uma simulação sobre uma viagem. E eu abordo uma pessoa e pergunto: você está gostando da viagem? Sim, tal. E aí começo uma interação com ela. E pergunto: olha, eu tenho uma notícia para te dar e eu gostaria de oferecer para você um presente, uma coisa muito boa que vai fazer o seu voo se tornar melhor e mais agradável. Esse primeiro exemplo é o exemplo do evangelismo moderno. Eu pego paraquedas e ofereço para aquela pessoa dizendo assim: use esse paraquedas aqui dentro do avião que o seu voo se tornará mais agradável, seu voo ficará melhor. No início parecerá um pouco estranho uma pessoa usar um paraquedas dentro do avião.
Mas aquela pessoa coloca o paraquedas acreditando em mim, na minha mensagem, que o paraquedas iria tornar o seu voo mais agradável. Eu gosto de enfatizar que as pessoas estão olhando para ela, achando ridículo o fato de usar o paraquedas dentro do avião, e essa pessoa está acreditando na minha palavra, a promessa de melhoria da viagem por causa do paraquedas. Com o passar do tempo, aquela pessoa vai desistindo, ela vai percebendo que o paraquedas não ajusta muito bem na poltrona, as pessoas estão olhando para ela e achando aquilo uma cena ridícula, e ela desiste do paraquedas, joga o paraquedas fora, e depois seria muito mais difícil eu convencê-la a usar o paraquedas de novo. Funcionou durante um tempo porque ela colocou o paraquedas, esse era o meu objetivo, mas afinal de contas ela colocou por um motivo incorreto que a fez deixar o paraquedas. Isso acontece também quando pregamos o evangelho sobre a promessa de melhoria de vida. As pessoas vão até Cristo por um motivo destituído de arrependimento. Sem arrependimento não podem ser salvos. Quando acontecem os primeiros problemas, as primeiras provações, a tendência delas é abandonarem o Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo hoje de muitos afastados de igreja. É claro que existem muitos fatores pelos quais uma pessoa se afasta da igreja, mas um desses fatores é a falta de pregação de um evangelho com ênfase no arrependimento. E as pessoas vão até Cristo com a promessa de que a vida ficaria melhor, e às vezes a vida não fica, especialmente nas circunstâncias aí financeiras, familiares e outras mais, e a pessoa, a tendência dela é se desencantar da fé e sair da igreja. Claro que Jesus, repito, pode dar paz, alegria, tudo isso é um fruto legítimo do Espírito Santo na vida do crente, mas o evangelho pressupõe o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. E depois eu uso um outro exemplo, que seria uma segunda abordagem. Agora eu, como comissário de bordo, eu vou oferecer o paraquedas pelo motivo correto. Eu vou chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu tenho uma má notícia para você e depois uma boa notícia. A má notícia é que esse voo está fadado ao insucesso, ao desastre. Todo mundo que estiver dentro desse avião, infelizmente, vai morrer. E eu pergunto a você, haveria uma esperança? Sim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Debaixo do assento do seu avião tem um paraquedas, eu estou te oferecendo esse aqui. Você coloca o paraquedas em você, se agarre nele, porque em determinado momento do voo, as portas do avião se abrirão e você vai poder saltar desse avião, salvando a sua vida. E já que você não sabe voar, né, eu presumo, eu uso esse momento para fazer um quebra-gelo, né, você precisará de um paraquedas. Você aceita esse paraquedas? Essa segunda pessoa, ela ouviu uma mensagem verdadeira de que o avião sofreria um desastre. Ela então se agarra ao paraquedas na promessa de que o paraquedas iria salvar a sua vida do desastre. Mas as pessoas também olham para ele achando ridículo. Aquela pessoa que havia colocado o paraquedas por aquele outro motivo vai olhar para ele e pensar: mais uma pessoa foi enganada por esse conto do paraquedas. Mas aquela segunda pessoa que colocou o paraquedas pelo motivo correto, ela se agarra no paraquedas e não importa se as circunstâncias não vão ajustar muito bem, não importa se as pessoas vão ridicularizar, ela vai se agarrar ao paraquedas pelo motivo correto, que é para salvar a sua vida. Assim, da mesma maneira, quando pregamos o evangelho pelo motivo correto, fazendo com que as pessoas vão até Cristo pela via do arrependimento, a tendência é que os problemas não façam com que a pessoa se afaste, mas que ela se agarre mais no Senhor Jesus. Jesus exemplificou isso na parábola do semeador, falando que algumas sementes germinaram por um tempo, mas as circunstâncias, os problemas fizeram com que ela morresse, mas outras caíram em solo fértil. Nós cremos que o solo fértil é o solo quebrantado pelo Espírito Santo, o solo que se arrepende e está pronto para receber a mensagem do Evangelho. Vamos parar por aqui, falamos sobre o perigo do evangelismo moderno e na sequência vamos continuar falando sobre a abordagem direta, os princípios, para depois falar do roteiro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir mais esse vídeo.